Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu caro irmão, minha cara irmã, é com grande alegria que estamos para iniciar o mês de setembro, mês este dedicado à Sagrada Escritura, este grande livro que conta a história da humanidade, a história da salvação, uma grande narração da aliança que o nosso Deus tem para com cada um de nós. É uma grande história de amor e por isso você deve lê-la com muito carinho, com muita atenção e sempre conduzido pela graça do Espírito Santo, pois foi Ele mesmo que escreveu pelas mãos de tantos autores e é Ele mesmo que vai te conduzir nessa leitura que com certeza vai transformar a sua vida. Vamos aqui falar um pouco das 3 cartas de São João, este homem, este apóstolo que tão bem comentado, tão bem falado, tão bem conhecido, visto que ele escreveu o 4º evangelho, e um evangelho espiritual, muito também conhecido pelas tantas marcas literárias que ele traz no seu corpo. Mas hoje queremos falar, às vezes até mesmo desconhecidas, das suas 3 cartas. A primeira, contendo 5 capítulos, onde você vai desfrutar, vai degustar uma leitura maravilhosa sobre o amor de Deus. Depois a segunda e a terceira carta, cada uma só tem o seu capítulo, são poucos versículos cada uma, que pode ser, muito provavelmente, da escola joanina, não propriamente o apóstolo João ter escrito, mas que bebe, sem dúvida alguma, da sua espiritualidade. Bem, em primeiro lugar, quem era então o João, né? Esse escritor que tem um evangelho atribuído a ele, essas 3 cartas e também o Apocalipse. Temos em Marcos 1, versículo 19, vai dizer que ele é então irmão de Tiago Maior, que é o filho do trovão, Boanerges, isso pelo seu forte temperamento. Em outros versículos dos evangelhos, principalmente os sinóticos, nós vamos sempre identificar essa genialidade forte de João. Era um galileu de origem, jovem em idade, pescador de profissão, um homem simples, piedoso e temente a Deus. No seu evangelho, o 4º evangelho, ele não se identifica, mas a tradição o coloca como o discípulo amado, que é muito interessante esse renome, porque João, que em hebraico é Yohanan, vai significar o Senhor amou ou o Senhor agraciou. Também podemos identificar como a misericórdia. Então, nós, na verdade, somos chamados a ser esse discípulo amado. Por isso, para bem entender o Evangelho de João, as suas cartas, na verdade, toda a sua literatura, nós precisamos deitar o nosso ouvido, a nossa cabeça no peito de Jesus, assim como o discípulo amado fez na última ceia. Pois bem, as cartas joaninas, então, os estudiosos vão dizer que, primeiramente, nós devemos ler primeiro para, de uma certa forma, uma compreensão maior do Evangelho. Deixo aqui até uma proposta de leitura e também de uma forma bonita e espiritualizada de ler a Sagrada Escritura do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Aqui o seu roteiro para você ler a Sagrada Escritura e ter uma maior intimidade com ela, ele pede que se comece justamente com a primeira carta de João. Então, vale a pena ler as cartas e depois, logo em seguida, desfrutar de todo o Evangelho de João. A questão da autoria, como eu disse já a vocês, está ligada e levantada em comparação tanto do Evangelho, tanto das cartas. Vamos perceber que o Evangelho e a primeira carta de João são muito semelhantes, tanto nas suas palavras, nos seus termos, na sua simbologia, são muito semelhantes, então nós podemos quase que afirmar com muita certeza que é o mesmo escritor. Já a segunda carta e a terceira carta, muito provavelmente é o mesmo autor, mas não o próprio João, e sim alguém que bebeu da sua fonte, que participa então da sua escola. Vale aqui apresentar que tanto na primeira carta, tanto no Evangelho, nós vamos ter sempre um jogo de palavras que a literatura joanina nos apresenta como antíteses,
que luz e trevas, vida e morte, amor e ódio. Vamos sempre estar vendo esse contraste nestes temas. Como eu disse a vocês, a primeira carta de João é a mais extensa, são 5 capítulos, e ela não tem nenhum remetente e nem mesmo um destinatário. Podemos encará-la como um grande sermão amoroso, visto que em tantos versículos vamos ver o seu escritor chamando meus filhinhos, meus amados, meus irmãos. Então há uma ligação muito íntima, profunda com aquele que escreve para quem então ele está escrevendo. A segunda carta, também como a terceira, já tem esse caráter formal de uma carta comum como nós conhecemos. Não propriamente na segunda carta nós não temos o nome específico de quem enviou para quem, mas é muito perceptível que o presbítero, o ancião, ele é então remetente para o destinatário, uma comunidade cristã que se nomeia, de uma certa forma, a Senhora Eleita. Sabe-se que os presbíteros daquele período cristão são membros de um grupo de anciãos, como a gente pode ler na primeira carta aos Tessalonicenses. A carta trata de um problema de heresia, de pregadores itinerantes, o cuidado com os enganadores gnósticos. Por isso, a carta, a segunda carta de João, é acautelar os receptores dos enganadores, que ensinavam que Jesus não veio da carne e que iam além dos ensinamentos de Cristo. A terceira carta, que sim, nós temos o remetente, que é Gaio, que com cumprimentos para outros na congregação. É muito similar à segunda carta em estilo e matéria, que é evidente que foi escrita pela mesma pessoa. Pode-se dizer que é um escrito mais pessoal, uma situação concreta, a de uma estação para ajudar os pregadores itinerantes cristãos. Vamos aqui rapidamente dar alguns pontos de cada carta para que você depois em casa possa ler com muita tranquilidade e sem dúvida alguma experimentar esse amor misericordioso e essas pequenas admoestações que nós encontramos nessas 3 cartas. A estrutura da primeira carta, visto que ela é a maior, e antes disso eu ainda também aqui indico a revista da Livraria Paulus desse mês de setembro e outubro, que vai justamente trabalhar, tem 3 artigos aqui muito bons sobre a primeira carta de João, pois é o que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, nos pede para que neste mês nós lemos. Mas como a segunda carta e a terceira tão pequenininha, vale a pena nós lermos. A estrutura então da primeira carta. O primeiro e o segundo capítulo, nós vamos ver ali que Deus é luz. Vamos ter um prólogo e depois o Evangelho de que Deus, luz do mundo, e que nós devemos então andar nesta luz que é revelada em Cristo Jesus, o seu Filho. Depois temos uma segunda parte, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, onde vamos perceber que Deus é vida. O Evangelho que nós devemos amar um ao outro como Deus nos amou em Jesus Cristo. É assim que nós vamos ter a referencialidade da vida e abundância que Deus nos quer dar. Por fim, no capítulo 5, vamos ter uma grande conclusão, mas de uma forma muito especial, na grande introdução que nós gostamos muito de falar, Deus é amor. Então, podemos dizer aí que toda a primeira carta de João vai nos conduzir à luz, à vida, ao amor, que é o próprio Deus revelado em Jesus Cristo. Ainda vamos encontrar 3 temas muito importantes que você deve ter muito cuidado na hora de ler a primeira carta. Primeiro, o anticristo, depois o pecado e, por fim, novamente, o amor. Tendo em vista que todos estes 3 temas estão intimamente interligados com o grande tema, se assim podemos dizer, da primeira carta, a comunhão com Deus. Um pouco do anticristo, vai estar lá no capítulo 2, versículo 26. Essas coisas eu vos escrevo a respeito dos que estão tentando desencaminhá-los. Alguns homens negavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que tinha vindo na carne. Ele explicou que esses homens haviam antes estado associados com a congregação, mas que tinham saído dela a fim de que se mostrasse que não eram dos nossos. Não era da espécie dos leais e amorosos que têm fé para preservar viva a alma,
mas da espécie dos que retrocedem para a destruição. Depois teremos sobre o pecado, como eu disse, podemos aqui citar alguns versículos, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10. Todos nós pecamos, e aqueles que dizem que não pecam, não têm a verdade e fazem Deus parecer mentiroso. No capítulo 2, versículo 1, todos devemos empenhar-nos na luta contra o pecado. E ainda o capítulo 4, versículo 10. Deus proveu um sacrifício propiciatório pelos pecados por meio de Jesus Cristo, a quem temos como auxiliador junto ao Pai. E a grande tradução, o último tema, Deus é amor. Então vamos duas vezes, de modo muito claro e evidente, na carta, que é no capítulo 4, versículo 8 e depois do versículo 16, mas em outros tantos versículos nós vamos poder compreender a maravilha e a graça deste amor que Deus tem para conosco. Vou aqui apenas citar 3,16. Nos coloca sob a obrigação de mostrar amor a nossos irmãos. Vamos falar de fato que Deus é amor a partir do momento que nos amarmos uns aos outros, conforme lá no Evangelho de João, nós vamos ver no capítulo 13 este novo mandamento. Rapidamente a segunda carta e a terceira. Na segunda, o problema aqui é doutrinário e cristológico. E a grande palavra, todo o torno da carta, é a verdade. Referindo-se principalmente às Escrituras, a verdade revelada. Ele era o Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, Cristo. João então ressalta a necessidade de andar na verdade, ou seja, em Cristo, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Na terceira carta, o tema central é sobre a hospitalidade. O autor elogia os líderes, Gaio e Demétrio, que andam na verdade, reclamando contra o líder orgulhoso e mandão Diótrefes. Vale aqui trazer o significado do nome Gaio ou Caio, que vai nos dizer que revela a alegria. Ele vai aparecer algumas vezes também nos escritos de Paulo. Ao contrário de, por exemplo, Demétrio, que nos coloca que vai significar consagrado a, não ao próprio Deus, mas a outra entidade. Então, enquanto aqui Gaio quer revelar a alegria, o Demétrio quer então tirar essa alegria. Pois bem, podemos resumir que em todas as cartas nós vamos ver enfatizar a unidade cristã, o amor a Deus demonstrado por se guardar dos seus mandamentos, evitar a escuridão e andar na luz, mostrar amor pelos irmãos e continuar a andar na verdade. Como eu disse, é uma forma sucinta de você poder agora ler as 3 cartas com esses pontamentos, mas aqui lembro uma vez, nunca comece a ler a Sagrada Escritura sem antes pedir a graça e a presença e o direcionamento do Espírito Santo. E assim que terminar de ler a primeira, segunda e a terceira carta de João, se aventure em ler o 4º Evangelho, e lá você vai descobrir que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que se encarnou e salvou a humanidade ao projeto salvífico do nosso Deus, que é amor.